Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o perigo da mentira, do engano, das pessoas falsas. Há muitas pessoas inocentes sendo acusadas pelo aquilo que não fizeram. A sociedade hoje sempre foi assim, porque a mentira ela é uma arma de defesa. Então o cara mente para trazer um aproveito para ele ou enganar alguém. E nessa, muitas pessoas inocentes estão sendo acusadas. Nós vemos uma coisa que aconteceu no passado, foi com Jacó. Quando os filhos de Jacó vendem José para o Egito. E os filhos de Jacó, eles pegam a manta de José, passam no sangue do cordeiro, matam o cordeiro, mela de sangue, e entrega para o seu pai Jacó. Jacó logo identifica que os animais do campo haviam uma fera comido José. Então ali Jacó ele foi enganado pelos seus próprios filhos. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, e tinha muita experiência com Deus, Jacó. Porém foi enganado pelos seus próprios filhos. Com um homem com tamanha experiência que tinha Jacó, foi enganado, imagina nós. Então, esse vídeo é para isso, para te alertar, para você não acusar um inocente. Poucos dias, uma pessoa pessoas conhecida minha, saiu de uma empresa, era um administrador ali na empresa, na área administrativa, e aquela empresa estava falindo, devendo, e quando ela saiu limpa, uma pessoa justa. Mas o dono, para se esconder dos seus problemas, falou para os devedores, para os agiotas e os fornecedores que ele tinha, que aquele funcionário havia roubado a empresa. E agora ele estava quebrado, não poderia pagar as pessoas de imediato. Que desse um tempo para ele. E aquele ex-funcionário muito inocente, sem saber de nada, começou a perceber que as pessoas paravam de falar com ele, a própria família calou, não falava, chegava na casa e o povo tá assim, ó. E ele só percebeu quando o melhor amigo que ele tinha, a pessoa mais amiga que ele confiava, que ele conversava, parou de falar. Ele falou, gente, tem acontecendo. Aí quando ele puxou a conversa, meu amigo, o que está acontecendo? O que está acontecendo que você está estranho comigo? E o amigo desfez, não, mas logo falou, não, rapaz, você roubou a empresa, você botou o dono em falência. E aquela pessoa caiu e falou, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Ele falou, não, isso é um engano, eu não fiz tal coisa. Ele falou, fulano, se eu tivesse roubado esse tanto de dinheiro, ia estar de pé atrás de trabalho. Eu ia estar aqui. E aquela pessoa ia na igreja, inocente, dentro de casa, conversando com as pessoas. E as pessoas da cidade estavam sabendo. E ela não. E ela foi ali defamada e maltratada sem saber o que estava acontecendo. Quando foi revelada, ela explicou. Ficou indignada porque a família era para ter falado. Então há muitas pessoas nessa situação, inocentes, sendo acusados pelo algo que não fez. Outros dizem que viu em tal lugar, sendo que a pessoa nunca foi. E devemos ter esse cuidado, para nós não beneficiar um pilantra. Porque quando um pilantra, ele mente, ele engana, manipula algo contra um inocente, ele vai usar as pessoas mais próximas. Para quê? Para obter uma vantagem. Para ele se esconder de trás de alguma coisa. Porque a mentira é uma arma de defesa. Ele está se defendendo de alguma coisa. Já quando acusa, uma acusação é uma arma que fere a pessoa. Fere no sentimento, fere na moral, na ética da pessoa. Então tenha cuidado para que você não seja usado por um pilantra. Passa a saber se é verdade seu vizinho é isso, se seu filho ou alguém da sua família. Geralmente entre dentro da família é que mais acontece. Principalmente quando há uma separação de casal.
Geralmente a mulher começa a defamar o marido, falar coisas que nunca existiu. Então vamos ter cuidado para não machucar uma pessoa inocente, porque Deus é justo e Deus ama a justiça. A história que eu falei de Jacó está aqui em Gênesis capítulo 37, verso 31 a seguir. Gente, outro caso que eu vi de um inocente aqui na minha cidade foi de um homem que saiu para trabalhar, só que ele passou em frente a uma casa, numa rua, indo para o trabalho. E no que ele passou, a mulher estava saindo e ele foi para o trabalho. Só que aí, aquela mulher deixou uma criança dentro de casa, uma criança recém-nascida, 3 meses de idade, com uma fralda descartável daquelas de plástico ruim, numa casa de ternite, e ela demorou. E aquela criança estava urinou, e fez um xixi, e a quintura, a criança acordou chorando, passando as pernas, aquilo assou de tal maneira que arrancou a pelezinha da criança. Estava horrível. E quando a mulher chegou, vendo a criança, a menina, gritando, ela achou que era um estupro que tinha acontecido com a criança. E a primeira coisa que veio na cabeça dela que foi o homem que ela encontrou passando próximo à casa dela. Ela de imediato ligou para a polícia que o homem tinha estrupado a filha dela, uma criança de 3 meses. E a polícia foi pegar o estrupador. E ela falou, é um homem assim, assim, e ele trabalha aí da frente. E quando a polícia chegou lá, o homem estava trabalhando e ficou trabalhando. Bem na dele. Ele não sabia o que estava acontecendo. A polícia parou, chamou, ele veio, deram voz de prisão, levaram ele para a delegacia. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele queria saber, mas ninguém falou. Quando ele chega na delegacia, o delegado, não, você vai aguardar aqui, porque você estrupou uma criança aí. Aguarda aí o resultado do exame. E aquele rapaz ficou atônito. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Não, eu saí cedo, fui para o trabalho, eu não sei. E o delegado aguenta, porque a criança foi para o médico para examinar o que tinha acontecido com a criança. Era um estupro mesmo. E lá o médico constatou que a criança não havia sido estrupada. A criança estava com assadura por causa da fralda, do xixi, e estava na temperatura quente e sozinha. E o médico falou, essa criança ficou com quem? Você saiu? Perguntou a mãe. A mãe, saí. Porque aqui não é estupro, isso aqui é uma assadura terrível. E aí o rapaz foi liberado da delegacia. Então você está vendo as consequências, o perigo de acusar alguém inocentemente, as consequências. Para terminar aqui, falar outra situação grave que aconteceu aqui na minha cidade. Uma jovem de família, pessoas boas, a mãe fala com ela, minha filha, vai no mercado fazer uma compra lá, comprar um tempero, uma coisa. E a menina foi para o mercado. E quando ela chega próximo do mercado, um homem chama ela pelo nome dela e dá 3 tiros nela e mata. E vai embora. E aquilo todo mundo apavorou porque era uma menina que não tinha problema. E quando a polícia chega, fez logo um mapeamento e viu que ela parecia uma traficante, uma pessoa de uma facção criminosa, era idêntica à outra moça, as aparências eram muito, a polícia ligou logo e falou não. Aí viu, não, ele chamou o nome dela, então ligou. Quando foi ver, era verdade, era um pistoleiro que estava atrás daquela rival de uma facção. E quando ele viu aquela jovem próximo do mercado, ele falou, é ela. Onde ela está? Ela está em outro bairro. Aí, para ter certeza que era mesmo, ele chamou pelo nome. Na hora que ele chamou, a moça olhou. Oi! Ele atirou. Então tem coisas que você vê, mas não é verdade. Às vezes a gente se engana. Então, cuidado para não acusar um inocente, porque Deus odeia isso. Deus gosta da justiça. Esse vídeo é para esclarecer, para que você não acuse e não acredite muito o que as pessoas falam. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Seja uma pessoa justa, uma pessoa amada. Não queira crescer nas costas de ninguém, porque muitos eles enganam com inveja. A inveja é o principal
arma para a enganação do inocente. Muitos inocentes são enganados dentro de seus trabalhos. Às vezes a pessoa quer tomar a posição daquela pessoa dentro de uma empresa e ele vai criar uma mentira. Ele quer criar inventa algo para derrubar alguém, ter medo dentro da igreja. Tem inveja de um vizinho, um casamento, então faz de tudo para destruir. Então esteja atento sobre essa falsidade dessas pessoas, que existe. Jacó, ele foi enganado pelos seus próprios filhos, porque os filhos tinham inveja de José. Imagina hoje nós, né? Que Deus te abençoe, me segue no canal, eu falo muito sobre família. Compartilha meu vídeo, para que ajude outras pessoas a não acusar. Trate as pessoas bem. Ame as pessoas, porque o inocente ele sofre muito. Ou corre risco de vida sem saber o que está acontecendo. E aí é acusado por pessoas sem caráter. E no Brasil inteiro há muitos inocentes hoje passando por mal, sem dever nada. Porque as pessoas mentem, falam que ele falou algo, fala que ele falou isso, falou aquilo, eu vi ele em tal lugar, sendo que não foi verdade. Então fica esse alerta para você, que é um servo de Deus. Trate as pessoas, ore pelas pessoas, trate bem. Não acredite em tudo que lhe falam, porque hoje o povo é muito mentiroso. Tá? Deus te abençoe onde quer que esteja aí.